Talvez vocês vão confundir essa palavra agora, tá? Separe um English notebook. Galera, alguém sabe o que é notebook? Quando eu falo notebook, o que você entende? Pra gente no Brasil, quando a gente fala notebook, é o notebook, ou seja, o nosso computador, notebook, certo? Agora, no inglês, a palavra notebook não é notebook. Notebook, quando você ouvir um americano falando, ele tá se referindo a um caderno. Agora, o notebook que a gente fala seria laptop. Laptop. There is a huge difference. Tem uma diferença enorme aqui, ó. Notebook e laptop. Você separa um caderno pro inglês. Hoje em dia, você tem um caderno só para você fazer anotações do que você aprende em inglês? Manda aqui para mim se você tem ou não. Você precisa ter um espaço para você fazer as anotações de tudo que você aprende. Você aprendeu lá uma expressão, uma combinação nova, já corre e deixa lá. Sabe por quê? Se você não tiver o seu English Notebook, um espaço para você colocar tudo que você está aprendendo, você vai aprender, vai passar uma semana, você vai esquecer tudo. Por que a maior parte dos brasileiros que tem problema de memorização com inglês, talvez você tenha, de aprender e depois acabar esquecendo, por que isso acontece? Porque você não bota as informações que você está aprendendo em um lugar específico. Você precisa colocar. E não é só colocar, você precisa revisar também. Então tudo que você aprender, você vai lá, coloca. Passou 3, 4 dias, volta para revisar. Cria um outro exemplo com a mesma expressão, com a mesma combinação. É assim que vai fixar aquele conteúdo na sua memória. Porque se você só aprender uma vez, você vai acabar esquecendo. It's normal. Se você quer aprender inglês de forma que fixe o conteúdo na sua memória, que você nunca mais esqueça, você precisa ter o seu English Notebook, your space, o seu espaço, para você ir colocando tudo que você está aprendendo, para você revisar, para você reforçar tudo. Para você que tá do básico, do zero, é separar o seu English Notebook, o seu espaço onde você vai colocar tudo que você tá aprendendo. Você aprendeu lá a expressão, ó, I'm on my way. Você já coloca lá, estou no caminho. Você aprendeu I have to, eu tenho que, já coloca lá no seu notebook, eu tenho que. E coloca exemplos embaixo para você relembrar, entendeu? Dentro do método EA, nós temos a técnica da spaced repetition, que é justamente para reforçar esse conteúdo. Quem sabe o que é immersion? Você já ouviu falar do que é modo immersion? Deixa eu só diminuir a tela aqui, ó, que tá cortando algumas partes. Acho que agora foi. Ó, o que é o modo immersion? Immersion. Immersion é uma palavrinha em inglês que significa imersão. É você entrar no seu modo immersion. Quando você tá fora do país, é ainda mais fácil para você fazer isso. Por quê? Quanto mais você tá em contato ali no seu dia a dia, na sua rotina com o idioma, mais rápido, mais acelerada fica a sua aprendizagem. Então, por exemplo, quando você tá fora do país, você liga a TV, tá o jornal em inglês. Você vai pra fora no mercado, tem gente falando inglês. Ou seja, quando você tá fora é mais fácil você entrar em imersão. Só que você que tá aqui no Brasil, também, it's the same, você precisa procurar isso. E não vai ser tão fácil quanto para quem tá fora do país, mas é possível. É o que aconteceu comigo. Eu pegava tudo que eu podia, mudar. Se tinha uma situação em português, eu me perguntava, será que dá para fazer isso em inglês? Eu tenho isso aqui em português, será que dá para mudar em inglês? Eu tô assistindo isso aqui em português, será que dá para mudar em inglês? Tudo que eu podia, eu me perguntava. Isso é entrar em processo de imersão. Tudo que você puder, todas as possibilidades que você achar no seu dia a dia de incluir inglês, você vai. Então hoje em dia, por exemplo, talvez o seu your cell phone, o meu tá aqui ó, na live, esteja totalmente em português. Por que ele não está em inglês? Mesmo que você esteja do zero, mesmo que você não saiba nada, pode colocar ele lá em inglês. Sabe por quê? Porque você não vai não conseguir mexer no celular. Você vai ver lá os emojis, as imagens, e você vai entender que settings significa configurações. Você vai entender, por exemplo, que a notification significa notificação. Porque vai ter lá as imagens para você acompanhar. Você não vai morrer porque seu celular tá em inglês, porque sua TV tá em inglês, porque todos os seus dispositivos estão em inglês. Só que se você tá do zero, do básico e quer destravar no idioma, você vai ter que fazer esse esforço. Às vezes tem uma expressão que a gente tem em inglês, ó, get out of your comfort zone,
O que significa isso aqui? É você sair da zona de conforto. É confortável ter tudo ali em português, que você entende tudo. Quando tá em inglês, você tem que pensar mais, né? Você tem que, às vezes, buscar com um pouco mais de esforço o que você tá procurando. Só que isso dá resultado. Então se esforça, get out of your comfort zone, sai da zona de conforto, bota o que você pode aí em inglês. Quando você vai escutar algo, busque escutar em inglês. Às vezes é chato, nossa, eu vou ter que colocar em inglês, mas eu ainda tô do zero, tô no básico. Mas faz isso, porque vai te ajudar a conseguir acelerar a sua aprendizagem. Ao invés de ficar ali anos tentando aprender, você vai diminuir essa curva. Em questão de meses, igual a Isa, 7 meses. Ela entrou no método e há 7 meses já foi pra fora falando. Então é possível, mas você precisa das estratégias certas. Você precisa aplicar as estratégias certas.